ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o apóstolo Arlen e na série de vídeos que a gente tem feito aqui no canal, nós estamos trazendo a Bíblia comentada versículo por versículo. Você que ama a palavra de Deus, você que quer crescer na graça e no conhecimento, vale a pena investir no seu ministério, vale a pena investir em você. E hoje nós estamos trazendo aqui o livro de Marcos. O livro de Marcos é de aceitação geral, que Marcos recebeu do apóstolo Pedro boa parte das informações contidas em seu evangelho. E este livro, ele foi datado por volta de 50 e 60 depois de Cristo. Este livro é o segundo na ordem dos evangelhos, mas em ordem cronológica, ele foi o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos. Para quem foi escrito este livro? Marcos escreve para os gentios, principalmente para os romanos. Ele escreve para os romanos em particular. E por esta razão que a genealogia de Cristo ela não é incluída, pois para os gentios não tinha muita importância, pois só os judeus prezam muito pela árvore genealógica, a saber, a origem de cada família. No Evangelho de Marcos, Jesus ele é apresentado como servo, que simboliza o boi, da visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. O versículo-chave do livro de Marcos é: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, no versículo 45. O significado da figura do boi. O boi ele é um símbolo do servo que trabalha incessantemente, sem reclamar, sem contestar. Jesus disse que não veio a este mundo para ser servido, e sim para servir aos homens. Se o Mestre serviu, quanto mais nós devemos seguir o seu exemplo. Vamos agora ao nosso estudo do livro de Marcos, versículo por versículo. Prepare papel e caneta na mão e vai anotando aquilo que você julgar ser importante, porque eu tenho certeza que toda a escritura ela é importante, Por isso, tenha papel e caneta na mão e se precisar, volte o vídeo várias vezes até você conseguir pegar todo o conteúdo. Vamos lá. Número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este é o primeiro versículo do livro de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Marcos declara boas novas de Cristo. As boas novas de Cristo está sendo anunciada para os que não são judeus, os gentios. Versículo 2. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho. Interessante que nesse versículo 2, Marcos vai relatar uma profecia do profeta Isaías a respeito do profeta João Batista, que viria antes preparar o caminho do nosso Salvador Jesus. 3, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mais uma vez, este versículo 3 nos traz o entendimento que essa voz que clama no deserto foi profetizada no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Ele precisará vir antes para preparar o caminho do Salvador. Versículo 4.
Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Neste versículo 4, começamos a entender qual era a missão de João, que não era somente apontar o caminho. Essa é a missão de um profeta, mostrar ou apontar o caminho a seguir. Ele não só pregava, como também chamava o povo ao arrependimento e batizava os que criam. Versículo 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Neste versículo 5, vemos que a palavra de João Batista estava surgindo tanto efeito que pessoas andavam cerca de 140 quilômetros, que era da Judéia até o Rio Jordão e de outras cidades próximas, para ouvi-lo, e recebiam um grande quebrantamento na alma, e muitos viam as lágrimas, reconhecendo seus pecados e sendo batizados. Versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro ao redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Na época de João Batista, ele era conhecido pela sua roupa, que era uma veste de pelo de camelo. As suas vestes feitas de pele de camelo, um animal tido como imundo pelos judeus, era uma afronta. O camelo é reconhecido pelo seu temperamento hostil. As roupas grosseiras de João Batista mostravam o qual hostis os homens eram ou estava diante de Deus. Ele chegou também a alimentar-se de mel silvestre e gafanhoto, só que esse tipo de gafanhoto não era um inseto, e sim um tipo de legumes parecido com a vagem e que é muito conhecido no Brasil. A alfarroba é um fruto da alforrabeira, que é um arbusto e tem a mesma forma de uma vagem, possuindo em seu interior 8 a 12 sementes de cor marrom e sabor doce. Além disso, a alfarroba possui poucas calorias e é uma excelente fonte de fibras e vitaminas do complexo B, cálcio e magnésio. Versículo 7. E preparava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Neste versículo 7, ele vem demonstrando a sua humildade, dizendo que ele só estava anunciando ou preparando o caminho para o Salvador, que era muito mais importante do que ele, pois reconhecia que ele não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés. A humildade de João Batista. 8. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nesse versículo 8, João Batista dizia que ele batizava na água e quem traria o fogo seria o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Já no versículo 9, Marcos descreve que o Senhor Jesus foi até o Rio Jordão, que era um dos principais rios na época onde aconteceu o batismo nas águas, para também ser batizado, deixando assim um exemplo para nós que todo aquele que aceita Cristo deve ser batizado nas águas. 10. E logo que saiu a água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. No versículo 10, Marcos descreve que o ato de Jesus batizar provocou uma reação nos céus, que imediatamente abriu os céus e fez com que o Espírito Santo viesse sobre Cristo em forma de pomba, e não como uma pomba, e sim na forma corpórea de pomba. Algumas pessoas perguntam por que em forma de pomba. A resposta é simples e muito bonita,
pois a pomba é o único ser que dentro de si não carrega fel, que é um líquido amargo, e significando que o ministério de Cristo não produz amargura. Muito bem, se você está gostando do nosso estudo, gostando do nosso vídeo, eu quero pedir você, deixa seu like e se inscreva no canal para que as próximas vezes o YouTube possa recomendar para você os nossos vídeos da próxima vez. Vamos lá, versículo 11. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse verso 11 vemos uma das mais lindas declarações de amor de Deus Pai para com seu filho, dizendo: Você é o meu filho amado, ou seja, o filho que todo pai queria ter, o filho amado. Quando Deus ele descreve isso, dizendo que Jesus ele era o filho amado, significa que ele passaria o que for aqui embaixo e não negaria o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, o propósito a qual Deus tinha sobre o Senhor Jesus, era de salvar, libertar, transformar a todos que creem. Por isso o Senhor Deus, como Ele conhece o presente, o passado e o futuro, Ele sabia que Ele já ia deslumbrar do futuro, que quando Cristo morresse na cruz, executasse sua missão aqui na terra, muitos seriam agraciados por tão tamanha graça, por tão tamanho amor a qual Deus ele executa através do Senhor Jesus sobre a terra. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. É interessante que no verso 12 a Bíblia ela vai dizer que o Espírito Santo que havia descido agora leva o Senhor Jesus ao deserto. O deserto da Judéia está localizado ao leste de Jerusalém e desce até o Mar Morto. Acontecimentos importantes no deserto da Judéia. O deserto da Judéia foi um importante refúgio em muitos períodos da história antiga. Davi escondeu-se do rei Saul. 1 Samuel no capítulo 26, versículo 1 ao 3. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. A gente pode ver em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Marcos capítulo 1, versículo 12 ao 13. Jesus usou o caminho de Jerusalém para Jericó através do deserto da Judéia como um cenário para a parábola do bom samaritano, porque os viajantes solitários eram presa fácil naquela região. A gente pode ler em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, podemos... É isso aí. Versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Já nesse verso 13 vai descrever que Cristo esteve ali cerca de 40 dias sendo tentado pelo diabo. E a Bíblia também vai dizer que ele vivia entre as feras que habitavam no deserto, como escorpiões, lagartos, serpente, etc. Então o significado dessas feras a qual Jesus ele vivia no meio do deserto é esse: havia escorpiões, havia lagartos, havia serpentes venenosas no meio daquele deserto, mas Jesus ele estava ali cumprindo o seu chamado. Versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. No verso 14, Marcos ele vai descrever em curtas palavras sobre a prisão de João Batista. Tudo porque ele foi denunciar os pecados de Herodes com a sua cunhada, nesse versículo 14. É interessante que vale ressaltar também que João Batista ele recebe esse nome, o nome dele era João ou Yohanan em hebraico, e
ele recebe esse nome de Batista. Não era sobrenome, era como fosse um apelido, porque João batizava, João Batista. Então, esse nome Batista vem porque ele batizava. Versículo 15. E dizendo, o tempo está se cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No versículo 15, o evangelista Marcos diz que era necessário um arrependimento genuíno para receber o reino de Deus, pois já estava muito próximo. Imagina só, se naquela época, há cerca de 2000 anos atrás, o reino de Deus já estava próximo, imagina nos dias de hoje. Imagina só nos dias de hoje. Versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. No verso 16, Marcos, aqui ele diz que os dois irmãos eram filhos de um homem chamado João, ou Jonas, e tinha por irmão também o apóstolo André. Simão e André eram empresários da pesca e tinham sua própria frota de barcos em sociedade com Tiago. Versículo 17. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. No verso 17 ocorre a chamada dos dois irmãos para o ministério de Cristo. Versículo 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. No verso 18 é interessante que eles largam a sua empresa para se dedicar ao ministério de Cristo sem reclamar e murmurar. Logo vemos que aquele versículo se cumpre, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. É incrível o poder de Cristo para envolver as vidas. 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Nesse verso 19, Cristo ele vai chamar outro empresário, o Tiago, e o outro João, para seguir. E curiosamente, eles também largam tudo e vão. Eita, Jesus maravilhoso! Versículo 20. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. No verso 20, eles deixaram seu pai no barco com os funcionários de seu pai e foram servir a Cristo. Vemos que para alcançar o reino é necessário renúncia. Versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. No verso 21, vai abrir o nosso entendimento acerca de três coisas. A cidade de Cafarnaum, que era uma das aldeias mais importantes da época de Cristo. E logo também vai falar sobre a sinagoga, que era um dos centros de adoração na época. Cada cidade poderia ter uma sinagoga. E a terceira palavra que quero chamar a sua atenção era o sábado. É considerado santo até o dia de hoje para os judeus. Nesse dia nem fósforo pode acender por causa da tradição judaica. Versículo 22. E maravilharam-se da doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. No verso 22, Marcos diz que eles ficaram maravilhados com a palavra de Cristo, pois ele fez uma comparação dos escribas com Cristo, muito simples de entender, que Cristo pregava com unção e autoridade, e os escribas pregavam sem unção nenhuma. Versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou. No verso 23, Marcos vai contar que a unção de Cristo era muito forte, que os espíritos imundos manifestavam. Versículo 24, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és,
o Santo de Deus. Veja que no versículo 24, que os espíritos manifestavam e gritavam, em outras palavras diziam: por que não mostra para eles a verdade, nos atrapalhando a nossa missão e etc. É forte demais. Versículo 25. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. No verso 25 podemos ver que Cristo não só pregava com autoridade, mas mostrou quem tinha autoridade para expulsar os espíritos imundos. Isso nós podemos ver no que Paulo deixou escrito. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Versículo 26. Então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando com grande voz, saiu dele. No versículo 26 a seguir, a Bíblia diz que o espírito se convulsionava e gritava e teve que obedecer ao Senhor Jesus. E é interessante que esse espírito que estava nesse homem é o espírito que nos dias de hoje provoca a epilepsia nas pessoas. Versículo 27. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com que autoridade ordena os espíritos imundos? E eles lhe obedecem. No verso 27, eles ficaram tão admirados que disseram não conhecer essa doutrina, pois nunca viram alguém fazer isso. Pois no Velho Testamento se expelia espírito imundo, era com instrumentos de adoração, como na passagem quando Davi começa a dedilhar a harpa, e os espíritos saíam de Saul, e até mesmo de quando o rebanho ficava agitado, Davi ele sabia que eram os espíritos perturbando as ovelhas, e ele começava a dedilhar. Daí então a causa de Davi ter composto muitos salmos, porque salmos significa salmodiar, significa adorar, significa adorar. Então, por isso que Davi ele compôs muitos salmos, porque ele conhecia este segredo da adoração. Versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. No verso 28 a seguir relata que a fama dos acontecimentos agora começa a se espalhar por todo lado, sem ter jornal, internet, etc. Pois a melhor propaganda é o testemunho. Pode ter certeza disso. Versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. No verso 29 diz que Cristo vai até a casa dos novos discípulos agora. Tá vendo? Jesus ele era um pastor presente, porque o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Porque se o pastor não tiver cheiro de ovelha, ele não serve para ser pastor. Vamos lá. Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. No versículo 30, quando eles chegam até a casa de Pedro, encontraram a sogra de Pedro, pois ele era casado. E a sogra estava com uma febre muito forte, a ponto dela não conseguir se levantar. Possivelmente ela tinha uma hiperperexia, seria uma temperatura altíssima, a mais de 40 graus. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre deixou e servia-os. Nesse verso 31, Cristo só estende a mão e coloca ela de pé, e no mesmo instante ela ficou curada e começou a servi-los, pois o dom de maravilhas aflorou na hora e curou a mulher.
E um dos segredos de Cristo era porque ele sempre orava no monte. E sendo assim, carregava em si não só a unção, mas os 9 dons do Espírito. E um desses dons era o dom de maravilhas, o dom de curar os enfermos imediatamente. Versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que achavam enfermos e os endemoniados. No verso 32, quando eles ouviram falar de Cristo, estava curando na casa de Pedro, eles vieram e trouxeram todos os enfermos da cidade para Cristo curar. Versículo 33. E toda a cidade se juntou à porta. No versículo 33, quando Cristo abre a porta, toda a cidade já estava esperando ele do lado de fora, no finalzinho da tarde. Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. No verso 34, Cristo cura muitos enfermos e muitos espíritos manifestaram. Ou seja, nesse dia vários espíritos de enfermidades foram arrancados. Versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. No verso 35, Marcos relata em curtas palavras um hábito que Jesus tinha de orar sempre ao amanhecer ou durante a noite. E detalhe, que a maioria das vezes ele ia sozinho orar, nos mostrando que as certas orações devemos fazer somente a sós, pois é a hora que devemos expor as nossas intimidades somente com Deus e mais ninguém. Versículo 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Nesse verso 36, os discípulos na casa de Pedro vão atrás de Cristo e dizem que até mesmo aquela hora de madrugada, e ainda tinha pessoas procurando a Cristo. Os discípulos, nesse verso 36 aqui, eles vão atrás de Cristo e vão dizer para ele: Senhor, até a essa hora da madrugada, até essa hora, existem pessoas procurando o Senhor, eles não foram embora. Versículo 37. E achando-lhe disseram: todos te buscam. Nesse verso 37, só confirma o que havia várias pessoas procurando Cristo para que eles lhe tocassem, para que fossem curados também. Verso 38. E eles lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso que eu vim. Nesse verso 38, Jesus vai dizer que já era hora de ir, porque havia mais cidades para ele ir e pregar o evangelho que salva, cura e liberta. Versículo 39. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Nesse verso 39, Marcos vai declarar que em todas as sinagogas não era diferente, porque onde ele passava, ele curava os enfermos e expulsava os espíritos. Verso 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem, podes me limpar. Nesse verso 40 vai relatar sobre um leproso que veio do arraial dos rejeitados, onde ficavam todos os doentes que tinham algum defeito físico, pois na época Israel mantinha essas pessoas fora da cidade para não contaminar as outras pessoas. Versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhes e disse-lhe: quero ser limpo. No verso 41, Cristo exerce a sua compaixão, que é diferente de sentir pena ou dó, pois quando a pessoa exerce pena ou dó, é quando a pessoa não tem condição de fazer nada pela pessoa. Mas Cristo exerceu algo muito mais forte, que é a compaixão, pois ela não só traz o sentimento de amor, como a solução. Versículo 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo.
O verso 42 diz que a doença, que na época não tinha cura, Cristo deixou o leproso igual a pele de criança limpa e purificada. Verso 43. E advertindo-o severamente, o logo despediu. No verso 43, uma das estratégias que Cristo tinha para se divulgar os testemunhos era: não conte nada para ninguém, tá bom? Todos sabem que as pessoas que não conseguem guardar segredo, ele logo espalharia rapidamente os acontecimentos. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe servir de testemunho, para que lhe serves de testemunho. Nesse verso 44, Jesus dá orientação e vai e conta só para o sacerdote, diz para ele que você vai oferecer um sacrifício pela purificação, segundo a lei de Moisés ensinava. Verso 45. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. No verso 45, para finalizar esse capítulo 1, no verso 45 a seguir, vemos que o leproso não se conteve e saiu espalhando por toda parte o seu grande milagre. E rapidamente ficou quase que impossível Jesus andar, pois uma multidão veio atrás dele. É isso aí. Para você assistir mais vídeos como esse, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque vale a pena você investir no teu ministério. Eu aconselho você a ver a nossa playlist. Procura lá na playlist, porque temos mais vídeos como esses para edificar a tua vida espiritual. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. E por favor, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. Estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus. Que Deus abençoe. Forte abraço e até lá. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor.